O lago Saimaa se estendia como um espelho negro sob o céu cinzento da Finlândia, suas águas escuras guardando segredos que remontavam ao fim da última era glacial. Dr. Magnus Andersson, limnólogo sueco especializado em ecossistemas lacustres do norte europeu, observava as ondulações suaves da superfície enquanto ajustava seu equipamento de sonar. Havia algo naquele corpo de água que desafiava décadas de conhecimento científico acumulado. As primeiras anomalias foram detectadas por pescadores locais no outono anterior, relatos de movimentos subaquáticos de proporções descomunais, ondas sem vento e uma perturbadora quietude que se abatia sobre certas regiões do lago durante as noites de lua nova. Os finlandeses, povo habituado aos mistérios de suas florestas e lagos, inicialmente atribuíram os fenômenos ao folclore local, às antigas lendas do Veterinen, o espírito aquático que habitaria as profundezas. Porém, quando os sensores sísmicos da Universidade de Helsinki começaram a registrar vibrações de baixa frequência emanando do fundo do lago, a comunidade científica voltou sua atenção para Saimaa. As ondas sísmicas apresentavam padrões rítmicos, quase orgânicos, que não correspondiam a nenhum fenômeno geológico conhecido. Magnus havia estudado a formação dos lagos glaciais nórdicos durante 2 décadas, mas nunca encontrara algo semelhante. O Saimaa, com seus 4.400 km² de superfície e profundidade máxima registrada de 82 metros, sempre foi considerado um dos ecossistemas aquáticos mais estáveis da Escandinávia. Lar da foca anelada de Saimaa, uma espécie endêmica criticamente ameaçada, o lago mantinha um equilíbrio ecológico delicado que perdurava há milhares de anos. Contudo, nos últimos meses, esse equilíbrio parecia estar se alterando de forma inexplicável. As medições de temperatura revelavam anomalias térmicas em camadas profundas, correntes de convecção que contradiziam os modelos estabelecidos de circulação lacustre. Em pontos específicos do fundo, a água apresentava temperatura 5 graus acima do esperado, criando colunas ascendentes de água aquecida que perturbavam toda a coluna de água. O fenômeno não podia ser explicado por atividade geotérmica, uma vez que a região não apresentava histórico de vulcanismo ou atividade tectônica significativa. Magnus instalou sua primeira estação de monitoramento em uma pequena ilha no centro do lago, cercado pelo silêncio opressivo que caracterizava as manhãs de inverno finlandesas. Os equipamentos de última geração incluíam hidrofones capazes de captar sons de frequências extremamente baixas, câmeras subaquáticas de alta definição e sensores de movimento que poderiam detectar deslocamentos de massa no fundo do lago. Durante as primeiras semanas, os dados coletados pareciam confirmar as suspeitas iniciais. Movimentações de grande escala ocorriam regularmente nas camadas mais profundas, seguindo padrões que sugeriam uma origem biológica. Os hidrofones captavam sons de baixa frequência, similares aos cantos de baleias, mas com características únicas que não correspondiam a nenhuma espécie conhecida. A frequência dos sons variava entre 10 e 30 Hz, criando vibrações que se propagavam por quilômetros através da água. As análises espectroscópicas da água revelaram concentrações incomuns de compostos orgânicos complexos, substâncias que normalmente só eram encontradas em ecossistemas de águas profundas oceânicas. A presença desses compostos em um lago continental sugeria a existência de processos bioquímicos únicos, possivelmente relacionados à atividade de organismos ainda não catalogados pela ciência. À medida que o inverno se aprofundava e a superfície do lago começava a formar uma fina camada de gelo, as anomalias se intensificaram. As lendas locais falavam de criaturas antigas que despertavam durante os meses mais frios, quando as águas se tornavam mais densas e escuras. Magnus, homem de ciência racionalista, começava a questionar se haveria algum fundamento real por trás dessas histórias ancestrais. O primeiro encontro direto com o fenômeno ocorreu durante uma madrugada particularmente fria de dezembro. Os sensores de movimento registraram uma perturbação massiva no fundo do lago, seguida por uma ascensão lenta, mas constante em direção à superfície. Quando Magnus conseguiu acessar as câmeras subaquáticas, o que viu
desafiou toda a sua compreensão sobre a vida aquática continental. A descoberta de fragmentos ósseos fossilizados nas margens do lago Saimaa mudou completamente a perspectiva da investigação. Os ossos, datados de aproximadamente 12.000 anos, pertenciam a espécies que não deveriam ter existido em águas continentais europeias. Dr. Helena Koronen, paleontóloga da Universidade de Helsinki, especializada em fauna pleistocênica, juntou-se à equipe de Magnus após examinar os primeiros achados. Os fósseis apresentavam características anatômicas que combinavam elementos de grandes mamíferos aquáticos com adaptações únicas para águas doces e frias. O crânio mais bem preservado media quase 2 metros de comprimento e possuía estruturas ósseas que sugeriam a presença de órgãos sensoriais altamente desenvolvidos, similares aos encontrados em cetáceos modernos, mas com diferenças significativas que indicavam uma linhagem evolutiva independente. Durante o último período glacial, conhecido como Würm ou Weichselian na Europa, vastas extensões do norte continental estiveram cobertas por geleiras de até 2 quilômetros de espessura. Quando essas massas de gelo começaram a recuar, há cerca de 15.000 anos, deixaram para trás uma paisagem transformada, pontilhada por lagos profundos formados pelo derretimento gradual e pela pressão exercida pelas geleiras sobre o substrato rochoso. O Saimaa foi um dos últimos corpos de água a se formar completamente durante esse processo, mantendo conexão intermitente com o Mar Báltico através de canais naturais que posteriormente se fecharam devido ao soerguimento pós-glacial da crosta terrestre. Essa conexão temporária poderia explicar a presença de fósseis de organismos adaptados tanto a ambientes marinhos quanto lacustres, mas não esclarecia as dimensões extraordinárias dos espécimes encontrados. Helena descobriu evidências de que a fauna pleistocênica do lago havia desenvolvido características de gigantismo insular, um fenômeno evolutivo onde espécies isoladas tendem a aumentar significativamente de tamanho ao longo de milhares de gerações. Os ossos fossilizados sugeriam animais com massa corporal estimada entre 15 e 20 toneladas, comparável a pequenas baleias, mas adaptados especificamente para a vida em águas doces e rasas. As análises geológicas das camadas sedimentares do fundo do lago revelaram períodos de intensa atividade biológica intercalados com épocas de aparente dormência. Os estratos correspondentes aos últimos 5.000 anos mostravam redução drástica na deposição de material orgânico, sugerindo que a megafauna lacustre havia entrado em estado de baixa atividade metabólica ou semi-hibernação. Os mitos finlandeses preservaram memórias ancestrais desses gigantes aquáticos através de gerações. O Veterinen, tradicional espírito das águas, era descrito nas sagas mais antigas como uma criatura de proporções colossais, capaz de criar ondas devastadoras e de manipular as correntes subaquáticas. As descrições folclóricas mencionavam sons profundos que emergiam das águas durante as noites de inverno, cantos melancólicos que ecoavam através das florestas circundantes. Tribos Sami que habitavam a região antes da chegada dos povos fino-úgricos possuíam tradições orais ainda mais detalhadas sobre os habitantes das profundezas. Seus xamãs falavam de seres antigos que dormiam no fundo dos grandes lagos, despertando apenas quando as condições ambientais se tornavam favoráveis à sua atividade. Esses relatos incluíam descrições precisas de comportamentos que coincidiam surpreendentemente com os dados científicos coletados por Magnus. O estudo dos anéis de crescimento das árvores centenárias que circundavam o lago revelou padrões de crescimento anômalos em ciclos de aproximadamente 200 anos. Durante esses períodos, as árvores apresentavam desenvolvimento acelerado, como se estivessem expostas a concentrações elevadas de nutrientes no solo. Helena teorizar que esses ciclos correspondiam a períodos de maior atividade da megafauna subaquática, quando processos metabólicos intensificados liberavam grandes quantidades de compostos orgânicos nas águas e, indiretamente, no ecossistema terrestre circundante. As perfurações exploratórias no fundo do lago
trouxeram à superfície amostras de sedimento rico em material orgânico preservado. As análises de DNA revelaram sequências genéticas que não correspondiam a nenhuma espécie conhecida, mas apresentavam similaridades com genomas de mamíferos aquáticos extintos e, surpreendentemente, com algumas espécies de cetáceos primitivos. A hipótese de que uma população relicta de megafauna pleistocênica poderia ter sobrevivido nas profundezas do Saimaa começou a tomar forma. As condições únicas do lago, águas frias e ricas em oxigênio, profundidade considerável em certas regiões e isolamento de predadores e competidores, poderiam ter permitido a sobrevivência de espécies que se extinguiram em outros ambientes há milhares de anos. Os dados sísmicos mostravam a existência de cavernas subaquáticas e túneis naturais que se estendiam muito além das profundidades mapeadas oficialmente do lago. Essas estruturas poderiam servir como refúgios durante períodos de baixa atividade, permitindo que os organismos sobrevivessem por séculos em estado de metabolismo reduzido, emergindo ocasionalmente para se alimentar ou se reproduzir. A primeira evidência fotográfica clara da criatura emergiu de uma câmera subaquática, posicionada a 65 metros de profundidade, na região mais abrupta do lago. A imagem, capturada durante a madrugada de 15 de janeiro, mostrava uma silhueta massiva, movendo-se lentamente através do campo de visão do equipamento. Magnus observou a gravação dezenas de vezes, analisando cada quadro com crescente fascínio e incredulidade. O ser capturado pelas câmeras possuía aproximadamente 18 metros de comprimento e forma corporal, que lembrava vagamente os antigos plesiosauros, mas com adaptações únicas para a vida em águas lacustres. O pescoço, proporcionalmente mais longo que o de qualquer réptil marinho conhecido, movia-se com graça serpentina enquanto o animal investigava o equipamento científico. Sua pele apresentava coloração escura uniforme, quase negra, com textura que sugeria adaptação para águas frias. Dr. Coronen comparou as imagens com fósseis de plesiosauros do Jurássico e Cretáceo, encontrando semelhanças anatômicas significativas, mas também diferenças que indicavam milhões de anos de evolução independente. A cabeça do animal era proporcionalmente menor que a dos répteis marinhos extintos, sugerindo adaptações dietéticas específicas para o ambiente lacustre. Os membros anteriores haviam se desenvolvido em nadadeiras de grande envergadura, ideais para navegação eficiente em águas relativamente rasas. Os movimentos da criatura revelavam inteligência considerável. O animal aproximou-se cautelosamente dos equipamentos, investigando-os com curiosidade aparente antes de se afastar lentamente. Em determinado momento, posicionou-se diretamente diante da câmera, como se estivesse ciente de estar sendo observado. Seus olhos, claramente visíveis na gravação, eram desproporcionalmente grandes, adaptação típica para a vida em ambientes com pouca luminosidade. A análise comportamental das gravações revelou padrões de atividade complexos. A criatura parecia seguir rotas específicas durante suas incursões, visitando locais determinados do fundo do lago em sequência regular. Magnus teorizar que esses comportamentos poderiam estar relacionados à alimentação, territorialidade ou rituais reprodutivos. A regularidade dos padrões sugeria inteligência social desenvolvida, possivelmente indicando a existência de múltiplos indivíduos organizados em estrutura hierárquica. Os hidrofones registraram sons associados às aparições da criatura, vocalizações complexas que variavam em frequência e duração conforme o contexto comportamental. Durante os períodos de investigação dos equipamentos, os sons eram agudos e repetitivos, lembrando-os a ecolocação dos cetáceos. Quando o animal se movia através das águas abertas, as vocalizações tornavam-se mais graves e prolongadas, possivelmente servindo como comunicação de longa distância. Análises espectrográficas dos sons revelaram estruturas harmônicas sofisticadas, com sobretons que sugeriam capacidade de produção vocal complexa. Algumas sequências sonoras apresentavam padrões repetitivos que lembravam linguagem rudimentar, levantando questões intrigantes sobre o nível de desenvolvimento cognitivo da espécie.
Dr. Coronen contatou especialistas em bioacústica para ajudar na decodificação das vocalizações. A descoberta de que os sons poderiam ter função comunicativa ganhou suporte quando múltiplas estações de monitoramento começaram a registrar conversas entre diferentes regiões do lago. As vocalizações originadas na porção sul eram frequentemente respondidas por sons similares vindos da região norte, com intervalos temporais que sugeriam intercâmbio deliberado de informações. As lendas samis preservaram descrições detalhadas desses diálogos subaquáticos. Os xamãs tradicionais relatavam que os espíritos das águas comunicavam-se através de cantos que podiam ser ouvidos nas noites mais silenciosas, especialmente durante as auroras boreais. Esses relatos, antes considerados puramente míticos, começaram a adquirir credibilidade científica à luz das descobertas recentes. O comportamento territorial das criaturas tornou-se evidente quando equipamentos foram posicionados em certas áreas do lago. Em regiões específicas, particularmente aquelas próximas às entradas de cavernas subaquáticas, os animais demonstravam comportamento defensivo, aproximando-se dos dispositivos de forma mais agressiva e emitindo vocalizações de frequência mais baixa, possivelmente sinais de alerta ou intimidação. Magnus observou que as criaturas pareciam evitar completamente certas partes do lago, especialmente aquelas com maior atividade humana. A inteligência demonstrada pelos animais incluía a aparente capacidade de distinguir entre diferentes tipos de embarcações, reagindo de forma neutra a barcos de pescadores locais, mas mantendo distância considerável de embarcações científicas ou turísticas. A análise das correntes subaquáticas revelou que os animais utilizavam os fluxos naturais de água para navegação eficiente, demonstrando conhecimento sofisticado da hidrodinâmica do lago. Seus movimentos seguiam rotas que maximizavam a eficiência energética, aproveitando correntes ascendentes e descendentes de forma que sugeria gerações de experiência acumulada na navegação dessas águas. O estudo do comportamento alimentar das criaturas revelou adaptações dietéticas únicas. Análises das fezes encontradas em regiões de atividade intensa mostraram composição diversificada, incluindo peixes de grande porte, crustáceos de água doce e, surpreendentemente, grandes quantidades de matéria vegetal aquática. Essa dieta onívora poderia explicar a capacidade de sobrevivência em ambiente lacustre, com recursos limitados comparado aos oceanos. A descoberta de uma criatura preservada no gelo permanente de uma caverna subaquática revolucionou completamente a compreensão sobre a longevidade e os ciclos de vida da megafauna lacustre. Dr. Lars Nordahl, glaciologista norueguês especializado em preservação criogênica, juntou-se à equipe quando mergulhadores científicos encontraram a entrada de um sistema de cavernas que se mantinha parcialmente congelado mesmo durante os verões mais quentes. O espécime preservado media aproximadamente 12 metros de comprimento e apresentava estado de conservação extraordinário. A análise inicial revelou que o animal não estava morto, mas em estado de animação suspensa, com funções metabólicas reduzidas ao mínimo necessário para manter a viabilidade celular. Seus batimentos cardíacos, embora extremamente lentos, ainda eram detectáveis através de equipamentos especializados, registrando aproximadamente uma pulsação a cada 15 minutos. A datação por carbono 14 de material orgânico encontrado junto ao espécime sugeriu que o animal poderia estar em estado de hibernação há mais de 800 anos. Essa descoberta revolucionária implicava que as criaturas possuíam mecanismos biológicos de preservação que permitiam sobrevivência por períodos que excediam vastamente a longevidade de qualquer vertebrado conhecido. Dr. Nordahl teorizar que as baixas temperaturas das cavernas subaquáticas, combinadas com pressão hidrostática elevada, criavam condições ideais para a hibernação prolongada. Análises de amostras de tecido revelaram concentrações elevadas de proteínas anticongelantes, similares àquelas encontradas em peixes árticos, mas com estruturas moleculares muito mais complexas.
Essas proteínas não apenas impediam a formação de cristais de gelo nos fluidos corporais, mas também regulavam processos metabólicos, permitindo redução drástica no consumo de oxigênio e energia durante os períodos de dormência. O sistema cardiovascular da criatura apresentava adaptações únicas para funcionamento em baixas temperaturas. O coração possuía múltiplas câmaras auxiliares que permitiam circulação eficiente, mesmo com batimentos cardíacos extremamente reduzidos. Os vasos sanguíneos continham válvulas especializadas que direcionavam o fluxo sanguíneo preferencialmente para órgãos vitais durante a hibernação, mantendo apenas as funções essenciais ativas. Dr. Coronen descobriu evidências de que as criaturas utilizavam as cavernas de gelo como berçários para suas crias. Pequenos ninhos escavados no gelo continham ovos fossilizados que datavam de diferentes períodos históricos, sugerindo que o local havia sido utilizado para reprodução ao longo de séculos. Os ovos apresentavam casca extremamente espessa e composição mineral, que permitia resistência a baixas temperaturas por períodos prolongados. As lendas inuites do Ártico canadense continham relatos similares sobre criaturas que emergiam do gelo durante certas épocas, fenômeno conhecido como Kimik-Sassuma, ou despertar dos antigos. Essas tradições orais descreviam animais colossais que permaneciam dormentes sob o gelo por gerações, despertando apenas quando as condições climáticas se tornavam favoráveis. A precisão dessas descrições, considerando as descobertas científicas recentes, sugeria que populações similares poderiam existir em outros lagos glaciais do Ártico. A análise genética do espécime preservado revelou sequências de DNA com características únicas de reparação celular. Os genes responsáveis pela longevidade apresentavam duplicações e modificações que não eram encontradas em nenhuma outra espécie conhecida. Esses mecanismos genéticos permitiam reparação contínua de danos celulares, mesmo durante a hibernação, explicando a capacidade de sobrevivência por períodos excepcionalmente longos. O estudo dos padrões de hibernação revelou ciclos complexos relacionados às variações climáticas históricas. Durante períodos de aquecimento global, como o período quente medieval entre os séculos X e XIII, as criaturas permaneciam ativas por décadas consecutivas. Conversely, durante a pequena era glacial dos séculos XIV a XIX, entravam em hibernação profunda que poderia durar séculos. Dr. Nordahl descobriu que as cavernas de gelo funcionavam como bibliotecas naturais, preservando informações ambientais em camadas de gelo acumuladas ao longo de milênios. A análise dessas camadas revelou registros climáticos detalhados que incluíam variações de temperatura, composição atmosférica e atividade vulcânica regional. As criaturas pareciam utilizar essas informações ambientais para sincronizar seus ciclos de atividade com condições ótimas para a sobrevivência. As observações comportamentais mostraram que as criaturas em hibernação não eram completamente passivas. Sensores de movimento detectaram ajustes posturais periódicos e movimentos de extremidades que sugeriam algum nível de consciência durante a dormência. Esses micromovimentos pareciam estar relacionados à manutenção da circulação sanguínea e prevenção da formação de úlceras de pressão durante os longos períodos de imobilidade. A descoberta de múltiplos espécimes em diferentes estágios de hibernação nas cavernas revelou que o processo de entrada em dormência era gradual e cuidadosamente controlado. As criaturas pareciam preparar-se para a hibernação através de períodos de alimentação intensa, seguidos por jejum prolongado, durante o qual o metabolismo diminuía progressivamente até atingir o estado de animação suspensa. Análises de parasitas preservados nos espécimes hibernantes forneceram insights sobre a evolução da megafauna lacustre. Os parasitas, também em estado de dormência, representavam linhagens evolutivas que haviam coevoluído com seus hospedeiros por milhões de anos. Alguns desses organismos parasitas eram completamente desconhecidos da ciência, sugerindo que todo um ecossistema microscópico havia evoluído em associação com as criaturas gigantes.
As primeiras tentativas de comunicação direta com as criaturas começaram quando o Dr. Sarah McNamara, especialista em bioacústica marinha da Universidade de St. Andrews, chegou ao lago Saimaa, equipada com hidrofones direcionais e sistemas de playback subaquático. Suas pesquisas anteriores com orcas e baleias-piloto no Atlântico Norte haviam demonstrado que mamíferos aquáticos inteligentes poderiam aprender a responder a sequências sonoras artificiais. Os primeiros experimentos envolveram a reprodução de vocalizações gravadas das próprias criaturas em diferentes contextos comportamentais. Sarah observou que as respostas variavam significativamente dependendo da frequência, duração e complexidade das sequências reproduzidas. Sons curtos e agudos geralmente provocavam aproximação cautelosa, enquanto vocalizações longas e graves resultavam em afastamento ou comportamento defensivo. A descoberta mais significativa ocorreu quando Sarah reproduziu sequências de sons com padrões matemáticos simples, como progressões aritméticas e geométricas. Para sua surpresa, as criaturas não apenas respondiam a esses padrões, mas pareciam completá-los, adicionando elementos sonoros que seguiam a lógica matemática estabelecida. Essa capacidade de reconhecimento e extrapolação de padrões abstratos sugeria nível de inteligência comparável ao de primatas superiores ou cetáceos mais evoluídos. As sessões de comunicação revelaram que as criaturas possuíam memória excepcional para sequências sonoras. Padrões reproduzidos uma única vez eram lembrados e referenciados semanas depois, quando as criaturas os incorporavam espontaneamente em suas vocalizações naturais. Essa capacidade de aprendizado e retenção indicava estruturas neurais altamente desenvolvidas e possivelmente tradições culturais transmitidas entre gerações. Dr. McNamara desenvolveu um protocolo experimental onde diferentes tipos de objetos eram introduzidos no lago simultaneamente com sequências sonoras específicas. Gradualmente, as criaturas aprenderam a associar determinados sons com objetos particulares, demonstrando capacidade de abstração e categorização conceitual. Quando novos objetos similares eram introduzidos, as criaturas produziam variações das sequências sonoras originais, sugerindo compreensão das relações entre categoria e exemplar. As gravações das sessões de comunicação revelaram estruturas linguísticas rudimentares nas vocalizações das criaturas. Certos sons funcionavam como palavras recorrentes que apareciam em diferentes contextos, com significados aparentemente consistentes. Análises computacionais identificaram aproximadamente 40 elementos sonoros distintos que se combinavam seguindo regras sintáticas básicas, constituindo um proto-idioma aquático único. A dimensão temporal da comunicação mostrou-se particularmente fascinante. As criaturas pareciam possuir conceitos de passado e futuro, referenciando eventos anteriores através de sequências sonoras específicas e aparentemente fazendo predições sobre comportamentos futuros. Durante tempestades, por exemplo, as vocalizações mudavam para padrões que posteriormente foram associados à busca por abrigo em cavernas subaquáticas. Os xamãs Sami da região reconheceram imediatamente algumas das vocalizações gravadas, identificando-as como palavras, mencionadas em suas tradições orais mais antigas. Segundo esses conhecimentos tradicionais, os espíritos das águas possuíam linguagem própria que ocasionalmente era compreendida por humanos com sensibilidade especial. Alguns xamãs afirmavam que seus ancestrais haviam aprendido cantos rituais diretamente dessas criaturas através de sonhos e visões. Dr. McNamara descobriu que as criaturas respondiam de forma diferenciada a vocalizações humanas, dependendo do idioma utilizado. Sons do finlandês e do Sami provocavam maior interesse e aproximação, enquanto línguas germânicas ou românicas geravam respostas neutras ou de evitamento. Essa discriminação linguística sugeria exposição histórica prolongada às populações humanas locais e, possivelmente, aprendizado cultural sobre diferentes grupos étnicos.
As sessões de comunicação noturnas revelaram aspectos completamente novos do comportamento das criaturas. Durante as horas de escuridão total, suas vocalizações tornavam-se mais complexas e emotivas, incorporando harmonias e modulações que lembravam música. Sarah teorizar que esses concertos noturnos poderiam ter função social ou reprodutiva, servindo para a manutenção de vínculos entre indivíduos geograficamente dispersos. A análise das respostas fisiológicas das criaturas durante as sessões de comunicação mostrou alterações consistentes na frequência cardíaca e padrões de movimento. Certas sequências sonoras provocavam aceleração dos batimentos cardíacos e aumento da atividade motora, enquanto outras induziam estado de relaxamento. Essas respostas sugeriam processamento emocional sofisticado dos estímulos sonoros. Um breakthrough significativo ocorreu quando Sarah conseguiu estabelecer protocolo de conversação básica com um indivíduo particularmente responsivo. A criatura aprendeu a iniciar sessões de comunicação, produzindo sequência sonora específica, aguardando resposta humana antes de continuar a conversa. Essas interações duravam frequentemente mais de 1 hora e seguiam padrões de turnos comunicativos, similares aos encontrados em conversas humanas. As implicações éticas da comunicação com as criaturas tornaram-se questão central da pesquisa. Dr. McNamara questionava se o estabelecimento de contato comunicativo não constituía forma de interferência em sociedade não humana complexa que havia evoluído independentemente por milhões de anos. O protocolo experimental foi modificado para minimizar perturbação comportamental, priorizando observação não invasiva sobre interação direta. A descoberta de estruturas construídas no fundo do lago Saimaa mudou radicalmente a percepção sobre a inteligência e capacidades tecnológicas das criaturas. Dr. Robert Chen, arqueólogo subaquático especializado em sítios pré-históricos submersos, foi chamado para investigar formações rochosas que apresentavam simetria e organização incompatíveis com processos geológicos naturais. As estruturas consistiam em círculos concêntricos de pedras dispostas em padrões geométricos complexos, cobrindo áreas de até 200 metros de diâmetro nas regiões mais profundas do lago. Cada círculo era composto por rochas cuidadosamente selecionadas e posicionadas, algumas pesando várias toneladas e claramente transportadas de locais distantes. A precisão do alinhamento e a complexidade dos padrões sugeriam planejamento deliberado e execução coordenada. Chen identificou similaridades entre essas estruturas e monumentos megalíticos terrestres, como Stonehenge, mas com adaptações específicas para ambiente subaquático. As rochas apresentavam entalhes e marcas de ferramentas que não correspondiam a nenhuma tecnologia humana conhecida, sugerindo desenvolvimento independente de técnicas de construção pelas criaturas lacustres. A análise das correntes de água ao redor das estruturas revelou que sua disposição modificava significativamente os padrões de fluxo subaquático, criando zonas de água calma e correntes direcionais que facilitavam a navegação através do lago. Chen teorizar que as construções funcionavam como sistema de navegação subaquática, permitindo às criaturas orientação precisa mesmo na escuridão total das profundezas. Datação por luminescência das rochas utilizadas nas construções indicou que as estruturas mais antigas haviam sido erguidas há aproximadamente 3.000 anos, durante período de intensa atividade cultural humana na região. Estruturas mais recentes datavam de diferentes épocas históricas, sugerindo tradição construtiva mantida ao longo de milênios. A continuidade temporal das construções implicava transmissão cultural complexa entre gerações de criaturas. A descoberta de câmaras subterrâneas conectadas às estruturas superficiais revelou propósitos ainda mais sofisticados. Essas câmaras, escavadas no substrato rochoso através de técnicas desconhecidas, continham depósitos organizados de diferentes tipos de rochas, fósseis e materiais orgânicos. A organização desses arquivos seguia critérios sistemáticos que sugeriam conhecimento taxonômico e histórico avançado.
Chen encontrou evidências de que as criaturas utilizavam as estruturas para rituais ou cerimônias complexas. Marcas de desgaste em pontos específicos das rochas indicavam uso repetitivo para atividades particulares, possivelmente relacionadas a comportamentos sociais ou reprodutivos. A disposição das marcas seguia padrões que lembravam coreografias, sugerindo rituais envolvendo múltiplos indivíduos em sequências coordenadas. As estruturas pareciam servir também como observatórios astronômicos subaquáticos. Aberturas precisamente posicionadas nas construções permitiam observação de fenômenos celestes específicos durante certas épocas do ano. Chen descobriu alinhamentos com solstícios, equinócios e posições particulares de constelações, indicando conhecimento astronômico sofisticado adaptado para observação desde ambiente aquático. A análise química das rochas utilizadas revelou que algumas haviam sido modificadas através de processos que alteraram sua composição mineral original. Essas alterações não poderiam ter ocorrido naturalmente e sugeriam domínio de técnicas químicas ou biológicas para a modificação de materiais. As rochas modificadas apresentavam propriedades acústicas específicas, amplificando ou modificando sons de determinadas frequências. Dr. McNamara descobriu que as estruturas funcionavam como sistemas de amplificação e direcionamento de vocalizações. Sons produzidos em pontos específicos das construções eram focalizados e transmitidos para longas distâncias através da água, permitindo comunicação entre diferentes regiões do lago. Essa tecnologia acústica explicava como as criaturas mantinham contato social, apesar da vastidão do ambiente lacustre. As tradições orais dos povos urálicos continham referências a templos submersos, construídos pelos espíritos das águas. Essas lendas descreviam locais sagrados onde os antigos habitantes aquáticos realizavam cerimônias e guardavam conhecimentos secretos. A precisão dessas descrições, comparada às descobertas arqueológicas recentes, sugeria que populações humanas pré-históricas haviam testemunhado ou mesmo participado de atividades relacionadas às estruturas. Chen documentou evidências de interação entre as criaturas e grupos humanos antigos. Artefatos claramente de origem humana foram encontrados incorporados às estruturas mais recentes, incluindo ferramentas de bronze e ornamentos que datavam da Idade do Ferro escandinava. Esses achados sugeriam períodos de contato cultural entre as civilizações aquática e terrestre. A descoberta de uma estrutura particularmente complexa, na região central do lago, revelou função aparente de arquivo ou biblioteca. Milhares de pequenas rochas entalhadas com símbolos organizados em sequências sistemáticas cobriam as paredes de uma câmara subterrânea. Os símbolos apresentavam variação estilística que sugeria evolução ao longo de séculos, possivelmente constituindo o sistema de escrita desenvolvido pelas criaturas. A decodificação dos símbolos gravados nas estruturas subaquáticas revelou sistema de registro histórico que abrangia milhares de anos de eventos ambientais e sociais. Dr. Maya Patel, especialista em linguística computacional do Instituto de Tecnologia de Mumbai, desenvolveu algoritmos específicos para a análise dos padrões simbólicos encontrados nas câmaras subterrâneas do lago. Os símbolos mais antigos, datados de aproximadamente 4.000 anos, registravam eventos astronômicos como eclipses, aparições de cometas e variações na intensidade das auroras boreais. A precisão dos registros astronômicos surpreendia pela correspondência com dados científicos modernos sobre eventos celestes históricos. As criaturas haviam desenvolvido sistema de observação e registro que rivalizava com civilizações humanas contemporâneas. Sequências simbólicas mais recentes documentavam mudanças climáticas regionais com um detalhamento extraordinário. Os registros incluíam variações de temperatura, padrões de precipitação, períodos de seca e inundação, constituindo arquivo climático único que cobria lacunas significativas no conhecimento paleoclimático da região. Essa informação mostrou-se crucial para a compreensão das mudanças climáticas históricas no norte da Europa. Dr.
Patel identificou símbolos que claramente representavam interações com populações humanas. Esses registros documentavam períodos de contato pacífico alternados com episódios de conflito, sugerindo relações complexas e variáveis ao longo dos séculos. Alguns símbolos pareciam representar trocas comerciais ou culturais, while others indicated defensive responses to human encroachment. A análise revelou que as criaturas possuíam um conceito sofisticado de genealogia e linhagem familiar. Sequências simbólicas específicas funcionavam como árvores genealógicas, registrando relações de parentesco entre indivíduos ao longo de múltiplas gerações. Esses registros incluíam informações sobre características físicas, comportamentais e capacidades especiais de cada indivíduo, constituindo banco de dados genético primitivo. Os registros históricos mostravam correlação clara entre os ciclos de atividade das criaturas e eventos climáticos globais. Durante períodos de aquecimento, como o ótimo climático medieval, os símbolos indicavam atividade social intensa, construção de novas estruturas e expansão populacional. Conversely, épocas frias como a Pequena Era Glacial correspondiam a registros de hibernação prolongada e redução drástica das atividades sociais. Dr. Koronen descobriu que os registros incluíam documentação detalhada sobre a extinção de outras espécies de megafauna. Símbolos específicos representavam grandes mamíferos terrestres como mamutes e rinocerontes lanosos, consequências que aparentemente narravam o desaparecimento gradual dessas espécies. As criaturas lacustres haviam testemunhado e documentado as extinções do Pleistoceno desde perspectiva única. Os arquivos continham registros sobre eventos geológicos significativos, incluindo erupções vulcânicas distantes e atividade sísmica regional. A precisão temporal desses registros permitiu correlação com eventos conhecidos, como a erupção do Lacher See na Alemanha há 12.900 anos e várias erupções islandesas históricas. As criaturas pareciam possuir sensibilidade excepcional a perturbações geológicas remotas. Uma descoberta particularmente intrigante foram sequências simbólicas que pareciam registrar profecias ou predições sobre eventos futuros. Alguns desses registros profeticamente anteciparam mudanças ambientais que posteriormente se concretizaram, sugerindo capacidade de extrapolação baseada em padrões históricos observados. Outras predições permaneciam não verificadas, referindo-se a eventos ainda não ocorridos. Dr. Patel identificou registros sobre conhecimento médico e farmacológico das criaturas. Símbolos específicos representavam plantas e minerais com propriedades terapêuticas, organizados segundo classificação que combinava origem geográfica com aplicações medicinais. Esse conhecimento incluía tratamentos para doenças que afetavam tanto as próprias criaturas quanto outras espécies aquáticas. Os arquivos revelaram tradições educacionais complexas entre as criaturas. Sequências simbólicas específicas funcionavam como currículos educacionais, indicando conhecimentos que deveriam ser transmitidos a jovens indivíduos em diferentes estágios de desenvolvimento. O sistema educacional abrangia áreas como navegação, comunicação, construção, astronomia e medicina. A análise dos registros mais recentes mostrou crescente preocupação das criaturas com atividades humanas modernas. Símbolos representando poluição aquática, ruído de embarcações e interferência eletrônica apareciam com frequência crescente nos registros dos últimos séculos. As criaturas pareciam estar documentando o impacto ambiental crescente da civilização humana sobre seu habitat. Dr. Chen descobriu que alguns registros funcionavam como mapas detalhados de sistemas de cavernas subaquáticas que se estendiam muito além das fronteiras conhecidas do lago. Esses mapas indicavam conexões subterrâneas com outros corpos água regionais, sugerindo rede aquática subterrânea muito mais extensa que o previamente imaginado. As criaturas utilizavam essas rotas para migração e dispersão populacional. Os registros genealógicos revelaram que a população atual de criaturas descendia de linhagens múltiplas que haviam convergido no lago durante diferentes períodos históricos.
Algumas linhagens haviam chegado durante recuo glacial pós-Pleistoceno, while others had colonized the lake during medieval warm periods. Essa diversidade genética explicava variações morfológicas observadas entre diferentes indivíduos. Os sinais de mudança começaram durante o inverno mais rigoroso em décadas, quando as temperaturas no lago atingiram níveis não registrados desde o século XIX. Os equipamentos de monitoramento detectaram atividade sísmica incomum nas profundezas, vibrações rítmicas que se intensificavam progressivamente e pareciam emanar das cavernas mais remotas do sistema subaquático. Dr. Magnus Andersson observava com crescente apreensão os dados que chegavam de todas as estações de monitoramento simultaneamente. Pela primeira vez desde o início da pesquisa, todas as criaturas conhecidas no lago estavam demonstrando comportamento coordenado, convergindo para a região central, onde se localizavam as estruturas mais antigas e complexas. Suas vocalizações haviam se tornado constantes e urgentes, criando cacofonia subaquática que os hidrofones captavam 24 horas por dia. As análises químicas da água revelaram alterações significativas na composição. Concentrações de compostos orgânicos complexos aumentaram dramaticamente, while oxygen levels in deep waters began fluctuating in patterns never before recorded. Dr. Korhonen teorizar que os distúrbios poderiam estar relacionados ao despertar de indivíduos em hibernação profunda há séculos. O primeiro sinal visual da magnitude do que estava ocorrendo veio através das câmeras subaquáticas, posicionadas nas proximidades das cavernas glaciais. Uma sombra colossal começou a emergir lentamente das profundezidades, muito maior que qualquer criatura anteriormente observada. As dimensões do ser que se aproximava da câmera eram difíceis de estimar, mas as medições preliminares sugeriam comprimento superior a 30 metros. Dr. McNamara registrou vocalizações completamente diferentes das anteriormente documentadas, sons de frequência extremamente baixa que criavam vibrações perceptíveis através das estruturas rochosas circundantes. Essas vocalizações pareciam estar direcionando o comportamento das criaturas menores, que respondiam com submissão aparente e reorganização de seus padrões de movimento. As estruturas construídas no fundo do lago começaram a mostrar sinais de ativação. Dr. Chen observou que certas rochas com propriedades acústicas especiais começaram a ressonar, em harmonia com as vocalizações da criatura gigante, criando sistema de amplificação que transmitia sons através de todo o sistema lacustre. As estruturas megalíticas revelaram sua verdadeira função como rede de comunicação de alcance continental. Os registros simbólicos nas câmaras subterrâneas ganharam novo significado quando o Dr. Spatel descobriu que as predições mais antigas faziam referência específica ao evento em desenvolvimento. Os símbolos descreviam o despertar de um guardião ancestral durante período de grandes mudanças climáticas, when the balance between ancient and modern worlds would be tested. À medida que a criatura colossal emergia das profundezas, tornou-se evidente que se tratava de indivíduo fundamentalmente diferente das outras. Sua morfologia apresentava características mais primitivas, possivelmente representando linhagem evolutiva mais antiga que havia sobrevivido em hibernação por milênios. Os padrões de coloração e textura da pele sugeriam idade extrema e adaptações para a sobrevivência em condições ambientais severas. O comportamento das outras criaturas em relação ao gigante sugeria hierarquia social complexa. Indivíduos que anteriormente demonstravam territorialidade agressiva entre si, agora cooperavam harmoniosamente, organizando-se em formações que facilitavam os movimentos do ser ancestral. A transformação comportamental implicava estrutura social latente que apenas se manifestava em circunstâncias excepcionais. Dr. Nordau documentou mudanças significativas nas condições das cavernas glaciais. O despertar da criatura gigante havia alterado os padrões de circulação de água, causando derretimento acelerado de seções de gelo que permaneceram estáveis por séculos. Esse derretimento liberou gases e sedimentos preservados,
alterando temporariamente a química da água em todo o lago. As implicações do despertar estendiam-se além das fronteiras do Lago Saimaa. Estações sísmicas regionais registraram vibrações de baixa frequência que se propagaram através do substrato rochoso por centenas de quilômetros. Os sons produzidos pela criatura ancestral pareciam estar sendo detectados por sensores em outros lagos da região, sugerindo despertar coordenado de populações similares em diferentes corpos de água. As tradições orais dos povos Sami continham referências específicas a esse tipo de evento, descrito como o tempo do grande despertar, quando os espíritos ancestrais das águas retornariam para restaurar equilíbrio natural perturbado por mudanças ambientais extremas. Os xamãs tradicionalistas interpretaram o despertar como presságio de transformações ecológicas significativas no norte da Europa. Magnus compreendeu que a equipe científica estava testemunhando evento de magnitude histórica, possibly representing cyclical pattern of activation that had occurred multiple times throughout geological history. A criatura ancestral não era apenas sobrevivente do Pleistoceno, mas guardião ativo de conhecimentos e processos ecológicos essenciais para a estabilidade de todo o ecossistema regional. Os últimos registros da temporada de pesquisa documentaram o estabelecimento de nova dinâmica no lago. A criatura gigante havia assumido papel central na organização social, while smaller individuals adapted their behavior to support what appeared to be preparation for significant environmental changes. Os pesquisadores concluíram que haviam testemunhado não apenas descoberta científica extraordinária, mas manifestação de sistemas de gestão ambiental desenvolvidos ao longo de milhões de anos de evolução. As águas escuras do Saimaa continuavam guardando seus segredos, mas agora os cientistas compreendiam que o lago não era simplesmente habitat de megafauna relicta, mas centro ativo de inteligência antiga que continuava influenciando equilíbrios ecológicos em escala regional. O despertar do gigante marcava início de novo capítulo na longa história das relações entre mundos aquático e terrestre no norte da Europa.